Muito bem, meus queridos. Eu sou o pastor Odair Ramos e eu quero conversar algo com vocês muito importante sobre abertura de igreja, sobre divisão. E a gente tem visto isso acontecer. Isso não é novo, né? Isso tem acontecido já há muito tempo. Claro que tem aqueles que têm boa intenção, que são dirigidos por Deus, e tem aqueles que têm a má intenção, que já programam. Uma coisa que eu quero falar para vocês, um entendimento que eu quero compartilhar com vocês pela palavra de Deus. O que é divisão ministerial? Sabemos que tem vários tipos de divisões, como, por exemplo, na igreja local, e o maior exemplo é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Apesar de ter todos os dons espirituais, era uma igreja dividida, uma igreja que tinha fofoca, ciúme, tinha partidarismo. E o apóstolo Paulo teve que até escrever uma carta chamando a atenção e repreendendo eles. Então isso é ruim. Imagine uma casa dividida. Imagine, é o caos. Não tem paz aquela casa. Em relação também ao ministério, é a mesma coisa. E eu quero falar sobre isso, sobre ministério, sobre o pregador que divide o ministério. E tem muitas pessoas que confundem chamado com divisão. E muitos às vezes criticam sem saber. Mas vamos lá. Divisão. O exemplo disso é o tal do Absalão, e tem outros exemplos também. O Absalão, sabemos que ele furtou o coração das ovelhas do seu pai. Eles iam resolver questões com Davi, que era o rei, e ele começou a furtar o coração. Ah, se o povo viesse até mim e tal, aquela ladainha toda. A pessoa que tem um espírito de divisão, você vai perceber, isso aqui vai ajudar muita gente. O que ele faz? Geralmente ele é carismático. Geralmente é uma pessoa que tem uma boa lábia, uma boa conversa, eloquente. Geralmente é assim. E às vezes se promove até por causa dos milagres. Muita gente se engana por causa disso, porque acha, porque está tendo milagres, a pessoa às vezes é de Deus. Toma cuidado, às vezes não. Às vezes ela está no pecado terrível. E isso é muito sério. Alguém pode questionar, mas como pode uma pessoa estar em pecado e está operando milagres? Você não pode esquecer que os dons são irrevogáveis. Romanos 11:29 tem tradução que diz, perdão, tem tradução que diz que os dons são sem arrependimento. Então, quando Deus dá um dom para a pessoa, ele não se arrependeu de ter dado para ela. E aquele dom vai operar para aquilo que ela foi chamada. Mas isso não quer dizer que a pessoa é salva, porque muitas pessoas pensam que Deus está concordando com ela, cooperando com ela, que Deus entende o caso dela, ela está no erro, mesmo acontecendo milagres. Aí vai dizer assim que o diabo engana, tá vendo? Deus entende meu caso, entende não. Porque naquele dia, naquele grande dia, Jesus vai falar assim, muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, vou apartar de mim vós que praticais a iniquidade, porque nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos vão dizer, eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei, ganhei almas. Eu não te conheço. Então tem muita gente que profetizou, curou, expulsou demônio, mas não vai entrar no céu, porque o dom não salva. O dom não salva. E muitos estão se enganando por causa disso. E Deus não se arrependeu de ter dado. O que salva é a fé em Cristo, é viver em santidade e andar na palavra. A salvação é pela graça, mas muitos estão abusando dela. Enfim, mas não do que eu quero chegar. Então, a pessoa que tem um espírito de divisão, ela já está preparando, já está esquematizando. E é notório isso, pessoal. Ela é diferente. Ela não é do meio. E ela começa a preparar terreno. Como? Vai ganhando o coração do povo, vai se fazendo de coitadinho. É uma pessoa hipócrita, começa a fazer a cabeça das pessoas manipular contra a instituição que está, contra a igreja, contra a liderança. Ele vai preparando o terreno.
E isso é um processo. Só que ele sabe que leva um tempo para fazer a cabeça das pessoas. E geralmente essa pessoa vai usar de engano, de mentira, até mesmo com a liderança. E com o passar do tempo, quando ele perceber que ele ganhou o coração do povo, da maioria, ele vai dividir. Ele vai abrir um ministério à parte e vai falar assim: pessoal, estou abrindo um ministério, olha, eu sou injustiçado aqui, vocês sabem. Ele começa a falar isso: eu sou injustiçado, a liderança faz isso comigo, eu quero fazer algo com vocês, não dá. E começa a falar aquelas coisas todas. E o pessoal começa a se revoltar e começa a ficar do lado dele. Aí ele abre, a maioria vai com ele. Isso é divisão. Só que uma pessoa que faz isso, ele vai se arrebentar lá na frente. Porque isso não é obra de Deus, isso é obra de Satanás. Não foi Deus que mandou ele fazer isso. Foi ambição, foi egoísmo, orgulho, soberba, enfim. Só que o que vai acontecer? A árvore que o pai não plantou, diz Jesus, será arrancada. Não vai produzir, não vai à frente, porque o pai não está sendo glorificado nessa obra. Pelo contrário, alguns podem até se perder, se desviar com essa atitude. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas cairão em si. Porque se a pessoa não se identifica com o ministério dele, ele usou dessa atitude, irmãos, e por isso que é muito triste numa divisão, porque muito se perde. Mas tem aqueles que não se identificam com o ministério dele, por mais que goste dele, vai voltar de onde ele saiu, ou vai para outro lugar, mas não fica com ele. Não fica. Porque ministério é questão de identificação. É um ministério sendo feito na areia. Por mais que a pessoa tenha um chamado. Não é assim que funciona. Isso não é obra de Deus. Mas também não julgo. Quem sou eu para julgar? Misericórdia. Graças a Deus que a misericórdia de Deus não tem fim. Então isso é divisão. É a pessoa preparar o terreno no lugar onde está. Eu estou falando isso e eu vou dar um exemplo de mim. Eu fiz parte de um ministério muito abençoado. E fiquei lá praticamente 22 anos. 22 anos. E eu louvo a Deus porque lá eu conheci Jesus, lá fui salvo. E foi uma bênção na minha vida, pessoal. Como eu estava dizendo, eu aprendi, Deus também me usou e outras coisas mais. E eu louvo a Deus, louvo mesmo. E eu saí, não nada contra a instituição, porque é uma bênção, é questão de chamado. E o meu chamado que Deus me deu está baseado naquela palavra de 1 Samuel 22. Deus me deu essa já faz anos. Isso queimava no meu coração. Que quando Davi foi para a caverna de Adulão, para escapar de Saul, que Saul, infelizmente, a gente já conhece a história, tinha ciúme dele, outras coisas mais, e tentava prejudicá-lo, e ele sendo uma pessoa inocente. Quem ouviu que ele estava lá? A família, os irmãos, quem estava desgostoso, ferido, endividado, amargurado, foram com ele. Agora eu pergunto, por que essas pessoas estavam desgostosas? Por que elas estavam amarguradas? Você já fez essa pergunta? Por que elas estavam naquela situação? Por que os irmãos e a família de Davi foram até ele? E Davi não foi atrás de ninguém, não. Eles ouviram. Ouviu que eles estavam lá. Que Davi estava lá, perdão. E foram até ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É verdade, ele não era perfeito, como ninguém é. Mas era um ungido de Deus, um escolhido de Deus. E ele foi e se fez chefe desse povo. Agora você imagine ser chefe desse povo. Imagine ser chefe de uma pessoa desgostosa, amargurada. Você já conversou com alguém amargurado? Imagine você discipular essas pessoas tão desgostosas, amargurada, endividada, revoltada. Ele se fez chefe. Porque ninguém quer pastorear, a maioria não quer pastorear gente assim não, irmãos. E Deus me deu esse chamado.
que tem muita gente assim, infelizmente, por falta de sabedoria de alguns pregadores, tem matado, irmãos, as ovelhas. Eu não sou perfeito, eu já disse aqui, mas, irmãos, o autoritarismo, querer manipular, ameaças, ninguém aguenta isso, tem um limite. Querer controlar a vida da pessoa dentro e fora da igreja. Misericórdia. E quem trabalhou comigo sabe que eu sou de ensinar, é assim, isso pode estar na palavra. A linha do ministério é assim, você tem que seguir. Quem me conhece sabe. Então, assim, com todo o temor a Deus, as pessoas precisam aprender que ovelhas não são objetos. Muitos tratam ovelhas como um copo descartável, como irmãos. Uma vez Deus me deu uma palavra, há muitos anos, se eu não me engano era obreiro ainda. Eu sou obreiro até hoje, né? Apesar do chamado de pastor. É com todo o temor que eu falo. Jesus nunca pegou pesado com ovelha. Jesus pegou pesado com fariseu. Ovelha não se pega pesado. Quando os discípulos estavam disputando, por exemplo, para ver quem era o maior, ele chamou uma criança, chamou os discípulos. Enfim, infelizmente muitos, infelizmente, irmãos, não querem pegar a bacia para lavar os pés dos irmãos, só querem pegar o chicote. E é isso que a gente vê. Tem gente que às vezes está no lugar de uma igreja, irmãos, que era para se sentir bem. E não tô falando ovelha, não tô falando bode, não ovelha. E não se sente, às vezes ela sai pior dali. O Senhor me deu uma palavra há alguns anos, Salmo 133, bem conhecido. Quão bom que só vier que os irmãos vivem união. É como o óleo que desce. Onde há união, o azeite desce, o óleo desce, a pessoa se sente bem. O que segura, irmãos, o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. E a pessoa quer ser bem tratada, a pessoa quer receber amor. Vê a pessoa trabalha constantemente, aí tá cansada, vem do serviço, vai para a igreja, vem tá com problema, mas vem quer buscar Deus, chega lá, ainda mais quando a pessoa fala algo, confidencia para o pastor, o pregador, ele vai lá, joga no ventilador, mas só falta dizer o nome da pessoa. Não, nós temos que ter a misericórdia de Deus, tratar bem as pessoas, tratar bem os obreiros, são voluntários. Mas infelizmente, pessoal, infelizmente, às vezes isso acontece, mas não é culpa da instituição. Não, é de quem está ali à frente do trabalho. Mas eu quero falar a respeito do meu chamado. E Deus me dirigiu, irmãos, para abrir um trabalho. E eu orei a Deus. Inclusive no dia da minha despedida, eu não ia nem comentar nada com o povo. Eu falei com o povo assim, numa igreja que eu estava. E eu falei assim, pessoal, eu estou saindo. Mas eu quero dizer que essa igreja é uma bênção. Foi aqui que foi salvo. Não foi cabeça de ninguém não, pessoal. De ninguém. Não manipulei ninguém. Pelo contrário, pessoal. Porque eu sempre procurei respeitar aquele povo. Falar a verdade para aquele povo. Sempre falei, não concordo com divisão. É errado, eu falei isso lá. Ministério é questão de identificação. De identificação. Se você se identifica, você vai estar junto. E no momento pedir para me seguir. Em nenhum momento eu fiz isso. E olha que eu estou longe de lá. Mas é só para você ter ideia. Tem algumas pessoas que se identificam. Mas olha, irmãos, só Deus conhece o coração. E sair de lá, abrir um trabalho. E graças a Deus pela misericórdia, muitas pessoas estavam fora, a maioria estava fora, ou em outros ministérios, mas quando souberam que eu estava ali, pela misericórdia de Deus, que se identificam, não fui atrás de ninguém. Foi Deus que tocou, eles se identificam. Estão lá com a gente. Não fui. Porque eu tenho temor de Deus. A obra não é minha, se a pessoa está bem lá. Se eu já fazia isso na instituição, irmãos, isso é malandragem. Isso é maligno. Se eu já fazia isso lá, imagine fora, irmão. Pescar no aquário dos outros. São pessoas que estavam fora, desgostosas. E por que estavam desgostosas?
Mas não quer dizer que todos tratam mal, não. Mas eu quero dizer para vocês que Deus conhece os pensamentos, a intenção do coração, motivação do coração. Então, eu senti de trazer essa palavra. As pessoas às vezes falam do que não sabem. Inclusive, esses dias, você ter ideia, uma pessoa convidou a gente para tomar um café e a gente se reuniu. E tinha umas pessoas que eu já não via desde quando eu saí. Aí começaram a comentar que eu estava reunindo as pessoas. É uma coisa séria, pessoal. E a pessoa não sabe. E as pessoas ficam falando essas coisas. E não sabe. E são pessoas abençoadas. Pessoas que eu não vi há muito tempo. Foi uma visita que a gente fez. Que a pessoa pediu para ir lá. Pessoa muito querida nossa. Mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Porque quem justifica é Deus. E as pessoas estão saindo por quê? Aí é fácil. A Bíblia diz assim: ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Você precisa ver. E muitos julgam sem saber. Mas nós vamos estar diante de Deus. Eu vou estar. Você vai estar. E quem usa de engano, que usa de malandragem, não fica na casa de Deus. Não fica. Então eu queria trazer essa palavra para vocês. Queria trazer, eu senti de trazer essa palavra, pessoal. Tem muita instituição séria, mas tem alguns que, infelizmente, por falta de sabedoria, irmãos, acabam escandalizando, maltratando, ferindo. Eu vim de uma instituição muito séria, abençoada. Irmão, eu sou o líder desse ministério, respira almas. Fervoroso. Oh, glória a Deus por isso. Como eu amo esse homem, só Deus sabe. Então, eu queria compartilhar com você divisão. Quando a pessoa vai dividir, ela faz tudo isso, ela maquina, vai trabalhando, e dentro da instituição. Às vezes já está até tudo montado já e vai lá. E vai. Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração. E eu, quando eu percebi isso, eu não quis mais ficar. Deus sabe que eu estou falando a verdade, eu quero sair. Não ser justo, pessoal. Eu continuar. E que Deus levante mais ministérios. Que Deus levante mais pastores. Que Deus abençoe as igrejas, as instituições. E que haja unidade, pessoal. Que a gente não está numa competição. A gente está fazendo a obra de Deus. E como disse aqui em Atos capítulo 5, versículo 32 em diante, depois você leia, diz a palavra de Deus que os apóstolos estavam fazendo maravilhas no nome de Jesus. Os fariseus, os religiosos, falaram para ele assim: nós não proibimos vocês de falar no nome de Jesus. E eles disseram: desobedecer a Deus do que aos homens. Aí eles ficaram furiosos, queriam matar eles. Aí diz a palavra de Deus que um homem sábio chamado Gamaliel retirou os apóstolos e começou a falar com eles. Falou: se lembra do Teudas? 400 homens o seguiram. E você viu o que deu? Aconteceu algumas coisas aí, dispersaram, acabou. Se lembra de Judas? Provocou uma rebelião, levou muita gente com ele. Mas olha aí, acabou. Porque se essa obra é de homens, vai se desfazer. Mas se é de Deus, ninguém pode. Aí ele fala assim: toma cuidado para você não estar lutando contra Deus. Só quem é espiritual discerne bem tudo. Infelizmente tem muita gente desgostosa, muita gente triste, muita gente amargurada, muita gente ferida, e Deus vai levantar, irmãos, pregadores para cuidar desse povo. Ele vai abrir mão da sua vida, ele vai renunciar para cuidar desse povo, porque Deus conhece o coração e está precisando muito, pessoal, que haja um despertamento, um avivamento, que Deus abençoe os pastores, as igrejas. Eu falo isso de coração mesmo, e Deus conhece o meu coração. Que Deus abençoe todos eles, porque eu sei que não é fácil, mas a Deus toda a honra, toda a glória. Eu senti de trazer essa palavra para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.